Você já notou, talvez com estranheza ou desconforto, que um número crescente de homens está optando por viver só? Poucos, porém, ousam perguntar: por que isso acontece? Seria essa uma manifestação de decadência silenciosa ou um indício raro de lucidez? Permita-me dizer, se não compreender esse fenômeno profundamente, você pode estar caminhando rumo à ruína, disfarçada de normalidade. Alguns homens, é verdade, vivem na solidão porque a vida os empurrou para ela, pelas decepções, pelos enganos, pelas lutas fúteis. Outros, no entanto, escolheram essa estrada por uma razão muito mais rara e nobre. Compreenderam que o ruído da convivência constante é inimigo do pensamento elevado. A solidão masculina, longe de ser apenas uma condição, é hoje um reflexo gritante de uma sociedade que já não compreende o valor do silêncio interior. O homem que não se empenha em buscar uma mulher, que não se entrega à dança das expectativas afetivas, é imediatamente visto como alguém que abandonou o jogo. Mas pergunto, e se ele, ao contrário, tiver descoberto que esse jogo é uma armadilha? Vivemos uma era marcada por relacionamentos instáveis, transações emocionais desequilibradas e exigências desproporcionais. O que antes era comunhão, tornou-se negociação. Para muitos homens, essa equação já não se justifica. O esforço, a energia emocional, os custos materiais e as concessões feitas não retornam em forma de paz, nem de plenitude. Não se trata de misantropia nem de incapacidade amorosa. Trata-se de uma constatação fria e, portanto, verdadeira. O homem, muitas vezes, cresce mais no silêncio do que no diálogo, constrói mais na ausência do outro do que na sua presença. E aqui repousa uma verdade que a maioria não quer ouvir. Um homem só é muitas vezes um homem livre, livre para criar, livre para pensar, livre para tornar-se aquilo que poderia ser, sem o peso da constante negociação emocional. Ele pode dedicar-se às suas paixões intelectuais, às suas disciplinas, ao aperfeiçoamento de si mesmo, coisas que raramente florescem no solo instável das relações modernas. Lembre-se, não foram poucos os grandes homens da história que abraçaram longos períodos de solidão. Nikola Tesla, por exemplo, considerava o celibato um aliado da genialidade. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, viveu afastado por escolha, a fim de refinar sua técnica e sua filosofia. Esses homens não fugiram do mundo, eles o transcenderam. A solitude, quando escolhida por espírito elevado, não é fraqueza, mas força. Não é fuga, mas domínio. Não é vazio, mas plenitude. Sim, a natureza moldou o homem para buscar companhia, para proteger, para prover. Mas a civilização o permite escolher. E escolher ir contra os próprios instintos em nome da elevação pessoal é um ato de rebeldia filosófica, digno, eu diria, de admiração. Num tempo em que todos correm para fora de si, talvez o verdadeiro sábio seja aquele que retorna para dentro. Quando o homem se afasta das exigências incessantes da convivência, ele adquire algo raro, a capacidade de aprofundar-se em sua carreira, em seus projetos, em sua saúde física e espiritual, e tudo isso sem a constante necessidade de equilibrar vontades alheias, caprichos emocionais e conflitos banais. E aqui jaz uma ironia cruel que poucos percebem. Justamente quando o homem se torna verdadeiramente independente, quando ergue, com esforço solitário, o império da sua própria existência, é nesse instante que se torna mais desejado, não por carência, não por carisma fabricado, mas porque emana poder, o poder de quem não precisa, de quem se basta. Muitos homens que escolhem a solidão não o fazem por fraqueza, nem por falta de oportunidades. Eles o fazem porque despertaram para o fato de que a sociedade está repleta de armadilhas cuidadosamente disfarçadas de promessas. Armadilhas que, uma vez acionadas, cobram um preço altíssimo. Quantos são destruídos por casamentos que dilaceram suas finanças? Quantos se perdem em relações que drenam sua energia vital, até que nada mais sobre? Quantos dão tudo de si e recebem em troca apenas exigências? Diante disso, o homem prudente não foge. Ele se blinda. Ele escolhe crescer primeiro para depois decidir com sabedoria se compartilhar sua vida é um ganho ou uma perda. A questão, pois, não é simplesmente estar ou não em um relacionamento. A verdadeira questão é:
Este homem vive sua solidão como uma prisão, ou como um campo de treinamento, porque há uma linha tênue, quase invisível, entre o isolamento que destrói e a solitude que fortalece. E é exatamente essa linha que devemos explorar. Afinal, viver só é um teste psicológico de alto grau. O homem que escolhe, ou se vê forçado a viver, nessa condição, logo descobre uma verdade pouco discutida. A solitude pode ser brutalmente transformadora, ou silenciosamente destrutiva. Não há meio termo. Para alguns, ela é a forja que os transforma em versões mais afiadas de si mesmos. Para outros, é o início de uma lenta e disfarçada decadência, marcada por vícios, procrastinação e autossabotagem. A diferença está na mente, no propósito, no significado que esse homem atribui à sua solidão. Carl Jung observava que a solidão verdadeira não vem da ausência de pessoas, mas da incapacidade de compartilhar aquilo que é essencial para si mesmo. E com isso concordo, pois a pior forma de solidão é aquela que se vive a dois. Há homens cercados de gente, casados, até mesmo pais, e profundamente sós. Do mesmo modo, há aqueles que vivem reclusos, e nunca estiveram tão conectados com a própria essência, com o mundo e com o todo. Portanto, a pergunta não é: você está sozinho? A verdadeira pergunta é: o que a sua solidão está fazendo com você? Para muitos, ela é o que sempre foi para os grandes espíritos da humanidade, um campo de treinamento mental, onde o ruído se cala e o espírito desperta. É na ausência de distrações, quando os ruídos do mundo finalmente cessam, que o homem começa a descobrir sua verdadeira força. Livre das pressões externas, ele passa a enxergar com mais clareza, como se as névoas da ilusão se dissipassem e, enfim, a vida revelasse sua estrutura nua, sem adornos. Ele se torna estratégico, torna-se um pensador, começa a planejar não apenas os dias, mas o seu destino. Ao longo da história, foram sempre os grandes líderes, guerreiros e filósofos que compreenderam isso. O homem que suporta o silêncio da própria mente, sem enlouquecer, que não precisa fugir para distrações vulgares, é esse o homem que pode conquistar o mundo, pois já venceu o mais temido de todos os oponentes, a si mesmo. Trata-se da jornada do herói, como sugeriu Joseph Campbell, uma estrutura que atravessa as mitologias de todas as civilizações. Em algum momento, todo homem que deseja elevar-se deve afastar-se, deve abandonar o conforto e confrontar aquilo que há de mais obscuro em seu interior. É o exílio simbólico, a caverna, o deserto, a montanha, lugares onde o herói é testado, onde sofre, onde sangra, mas também onde renasce. No entanto, aqui se encontra um perigo sutil, mas fatal. Nem todo homem está preparado para o silêncio. Uma mente indisciplinada transforma a solitude em um cárcere. O que era para ser introspecção torna-se ruína. Em vez de aprimorar-se, ele afunda-se nas distrações digitais, nos prazeres fáceis, na procrastinação vazia. Perde-se em pornografia, redes sociais, jogos, álcool, narcóticos modernos da alma. O que começou como uma escolha consciente torna-se um vício. E a solitude, que poderia ser uma escada para o alto, transforma-se em uma cova escura, uma prisão invisível. A diferença entre aquele que cresce sozinho e aquele que se destrói no isolamento está, sobretudo, na estrutura do seu tempo. O homem solitário precisa de uma virtude essencial, disciplina. Sem ela, torna-se escravo de seus próprios impulsos, torna-se seu próprio algoz. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos horrores do Holocausto, escreveu que os que suportavam o sofrimento dos campos de concentração eram aqueles que encontravam um propósito mesmo na dor. Esse é o segredo, dar sentido à sua solidão. Trabalho, estudo, criação, contribuição. Não importa o meio. O que importa é que haja sentido, porque sem propósito, o tempo sozinho corrói como ácido, silencioso, persistente, fatal. E mais, o contato humano, ainda que mínimo, é parte da natureza do homem. Não por sentimentalismo, mas por biologia. O cérebro masculino foi moldado ao longo dos séculos para o embate, para o desafio, para a troca de ideias e estratégias. Não é preciso estar num relacionamento, nem cercado de pessoas todos os dias, mas é preciso viver em confronto com o mundo real.
através de metas, obstáculos e interações que estimulem a mente. Aquele que se isola por completo perde esse atrito vital. E como tudo que deixa de ser usado, a mente também definha a apatia, a perda da ambição, a ausência de qualquer impulso para crescer. Esses são os sintomas inevitáveis quando a solidão é mal compreendida. A diferença entre o homem que faz da solitude um trampolim e aquele que nela afunda-se como em areia movediça está unicamente em sua atitude interior. Se ele enxerga este período como um chamado para fortalecer-se, para dominar sua mente e forjar um espírito mais resistente, então emergirá dele como aço temperado pelo fogo. Mas se ao contrário ele usa esse isolamento como refúgio da vida, como desculpa para evitar o esforço, será lentamente consumido por ele. A escolha, como em todas as tragédias da existência, pertence ao próprio indivíduo. Ele pode usar este tempo como uma forja, onde se refina e se eleva, ou pode tornar-se prisioneiro da própria mente, diluindo-se aos poucos em uma existência cinzenta e sem sentido. E aqui chegamos a uma questão que poucos ousam tocar. Se a solitude pode fortalecer ou enfraquecer, por que a sociedade trata todos os homens solitários como fracassados? Vivemos num mundo que cultua a socialização como um fim em si. Se um homem não está num relacionamento, se não se mostra rodeado por amigos, se não participa do frenesi constante da exposição pública, logo é visto com desconfiança. Supõe-se que há algo de errado com ele, que sua solidão não é uma escolha, mas uma punição, uma consequência da inadequação. Curiosamente, essa lógica não se aplica da mesma forma à mulher. A mulher independente é aplaudida como símbolo de força. O homem independente, por outro lado, é rotulado de antissocial, estranho, ou até mesmo perigoso. Por quê? Porque ele rompe com a narrativa ancestral que define a masculinidade pela função social, o provedor, o protetor, o chefe de família. O homem sem esposa, sem filhos, sem missão externa, é visto como inútil, ou pior, como ameaça à ordem estabelecida. Na Idade Média, o eremita era ao mesmo tempo temido e reverenciado, um misto de sábio e louco. Na Era Moderna, substituímos a reverência pelo desprezo. E ainda assim, o medo permanece. Medo do homem que não precisa de aprovação, pois ele revela, sem dizer uma só palavra, o vazio de quem só vive para ser validado. Redes sociais, esses palcos da vaidade, tornaram a busca por reconhecimento um vício coletivo. Cada gesto, cada imagem, cada opinião é moldada para ser curtida, replicada, aplaudida. E então aparece um homem que diz: não preciso disso. Um homem que some do palco, que opta por crescer no silêncio, que abandona a necessidade de ser visto. Esse homem é um escândalo para o mundo moderno, porque ele representa algo que poucos hoje compreendem: liberdade autêntica. A liberdade de não viver sob o jugo da vontade dos outros, de não ser escravo da aprovação, de se bastar, de encontrar significado não no que o mundo oferece, mas naquilo que ele mesmo constrói dentro de si. O silêncio não é apenas ausência de ruído. Ele é espelho. E poucos suportam o que vem refletido ali. A solidão obriga o homem a encarar aquilo que ele mais teme, a si mesmo, suas fraquezas, suas contradições, seus medos mais íntimos. É por isso que o homem que abraça a solidão com serenidade causa tanto incômodo, porque ele expõe, sem querer, o desespero oculto daqueles que não suportam a própria companhia. Ele revela como um espelho que não pode ser quebrado, que muitos vivem não por vontade, mas por fuga, fogem de si mesmos, mergulhando em distrações, em afetos condicionados, em papéis sociais. E então aparece aquele que diz: eu não preciso de ninguém para me sentir completo. Esse homem é perigoso, não porque seja agressivo, mas porque é livre. Um homem que vive sem buscar aprovação, que não se curva às pressões do afeto ou da validação social, é um homem que não pode ser manipulado, não se sujeita a promessas frágeis, não se deixa guiar por migalhas emocionais. Ele faz suas próprias regras. E isso perturba profundamente uma sociedade construída sobre controle psicológico e emocional. E o mais paradoxal, esses homens, quando decidem retornar ao convívio humano, estão mais preparados do que nunca. Não chegam implorando amor, não mendigam atenção,
Eles escolhem a companhia não por necessidade, mas por afinidade. E essa é a forma mais pura e poderosa de se relacionar, por vontade, não por carência. Esse é, talvez, o ápice da liberdade masculina, relacionar-se por escolha e não por vício emocional. Mas aqui surge a pergunta inevitável: essa fase deve durar para sempre? Será a solidão um destino ou apenas uma travessia? Mas aqui surge a pergunta inevitável: essa fase deve durar para sempre? Será a solidão um destino ou apenas uma travessia? A resposta, como tudo que é essencial, depende de uma única questão. A solitude ainda está servindo a um propósito? Pois há uma linha tênue entre o homem que permanece só porque ainda está crescendo e aquele que ficou sozinho porque já não sabe mais como se conectar. O primeiro está em construção, o segundo, em retração. A resposta, como tudo que é essencial, depende de uma única questão. A solitude ainda está servindo a um propósito? Pois há uma linha tênue entre o homem que permanece só porque ainda está crescendo e aquele que ficou sozinho porque já não sabe mais como se conectar. O primeiro está em construção, o segundo, em retração. Muitos homens entram nessa fase como quem entra num templo. Dedicam-se ao corpo, à mente, ao propósito. Mas o tempo passa, e o que antes era disciplina pode se transformar em isolamento. O que antes era força pode tornar-se medo de se abrir de novo. Assim, o verdadeiro desafio não é apenas saber ficar sozinho, é saber quando deixar de estar. Porque até mesmo a liberdade pode, com o tempo, se tornar uma nova prisão, se não houver sabedoria para reconhecer o momento de sair da caverna e voltar ao mundo. No entanto, o perigo oculto da solitude prolongada está exatamente em seu conforto. A ausência de conflitos, de responsabilidades emocionais, cria uma ilusão de paz, uma bolha onde tudo parece sob controle. Mas essa estabilidade é traiçoeira. A vida sem atrito se transforma em apatia, e o homem que acreditava estar livre torna-se prisioneiro de um mundo sem desafio, sem tensão, sem superação. É aí que surge a armadilha mais sutil, o hábito da ausência. O homem que se acostuma a não ser exigido, a não ser confrontado, perde o ímpeto de crescer. Mas há aspectos da alma humana que jamais se desenvolvem na solidão, pois exigem o embate com o outro, o risco da convivência, a fricção do real. Aquele que deseja dominar sua existência deve ser como um guerreiro completo, capaz de suportar a solidão, mas também de vencer no convívio. Saber transitar entre mundos, o interior e o exterior, é o que diferencia o sábio do covarde. A força verdadeira não está no isolamento, mas na capacidade de retornar ao mundo, sem perder-se nele. Jordan Peterson observou com lucidez que o homem precisa se fortalecer sozinho, sim, mas não pode permanecer isolado para sempre. O mundo real, com seus conflitos e complexidades, é o verdadeiro campo de testes. E Carl Jung, com sua visão profunda da psique, já alertava. O crescimento exige integração, exige que o homem volte ao coletivo, não como dependente, mas como alguém inteiro. A permanência prolongada na bolha da solitude pode desconectar o homem de partes fundamentais de sua alma. Afinal, é no atrito com o outro que reconhecemos nossas sombras, medimos nossa força, testamos nossos valores. Sem isso, a individualidade corre o risco de se tornar delírio. O maior erro de muitos homens é crer que essa fase de isolamento é um fim, quando, na verdade, ela deveria ser apenas um meio. E chega um momento em que a própria natureza masculina começa a clamar por um novo desafio. Algo maior, uma nova missão, uma parceria consciente, uma conexão que não escravize, mas expanda. Não se trata de abandonar a solitude, mas de transitar com maestria entre ela e o mundo. A verdadeira pergunta, portanto, não é: devo sair da solidão, mas ainda estou crescendo dentro dela? Se a resposta for sim, se o tempo sozinho ainda for fértil, se a mente estiver em expansão, se o corpo estiver em disciplina, se há uma obra sendo construída, então permaneça. Mas se os dias tornaram-se repetição, se o silêncio virou estagnação, se a paz tornou-se anestesia,
Então talvez seja a hora de mudar o campo de batalha. E nunca se esqueça: o homem verdadeiramente forte está sempre no comando de suas escolhas. Que ele fique só, se isso for estratégia. Que retorne, se isso for evolução. Este vídeo não é um elogio à fuga, mas à preparação. A força silenciosa. A disciplina que nasce longe dos holofotes. A solidão pode ser um abismo para quem não tem propósito. Mas para o homem consciente, ela se torna uma forja. E quem aprende a crescer no escuro, nunca mais tem medo da luz. Se você é esse homem, se está nessa jornada de fortalecimento interno, entenda uma coisa: você não precisa andar o caminho inteiro sozinho. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, então deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. Você vê a solidão como um fardo ou como uma oportunidade? Esse espaço não é sobre teorias soltas, é sobre estratégia, autoconhecimento e transformação real. Se você quer fazer parte disso, você está exatamente no lugar certo. Nos vemos no próximo vídeo, meus irmãos. Sigamos juntos, firmes, nesse caminho.